No Acre são 9 horas e 49 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que acompanha o programa desde o início, você que está chegando agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net, fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Rosana Nascimento. Presidente, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, hoje não tem aperto de mão. Não tem aperto de mão, não distanciamento, tem né? abraço, bem distante, nós estamos bem distantes, por isso tirei a máscara. E aí, pessoal da educação, como é que está nesse período de isolamento, lutando com essa pandemia? Como é que estão se programando para depois que passar tudo isso? Repor aí Vai ter que ter reposição de aula? Como é que vai ficar essa história? Vai depender até quando vai esta pandemia. A gente tem feito pesquisa no grupo de WhatsApp, graças a Deus... O ano letivo pode ser perdido? Pode ser, sim, perdido, porque eu já vi aí uma notícia de especialistas, né, médicos, falando que talvez vá até setembro. Ainda até setembro já é o final do ano, não tem mais o que fazer, né, e o ano de 2020 para 2021. Com relação ao vírus, na educação a gente tem identificado que não tem casos, 1, 2, 3 isolados. A educação ela se cuida, ela está realmente no isolamento social. Nós discutimos muito nos grupos e essa semana tem muito debate porque saiu aí a notícia de que vai ter corte das gratificações, não é? Quem tem gratificação, quem tem aulas complementares, dedicação exclusiva. Esse corte é porque eles tinham uma jornada a mais, seria isso? Tinham horas extras? É porque funcionário de escola, ele tem um piso abaixo do salário mínimo. São 30 horas aos funcionários, eles podem complementar mais 10 horas. Então, o que chama de dobra é a complementação da carga horária. Até porque faz tempo que não teve concurso para essa área administrativa das escolas, então os que estão na rede, que ainda estão ativos, eles fazem esta complementação. E esta complementação que permite que muitos possam comer, muitos possam pagar o aluguel, pagar a luz, porque descontando tudo do salário deles, eles recebem em média R$600, R$800. Como é que uma pessoa vai sobreviver com R$600, R$800, que no mínimo tem 4 pessoas na família? Isso é a situação de funcionários. Professores a gente ganha um pouco mais do que os funcionários, mas nós temos muitos que têm a dedicação exclusiva, que têm aulas complementares, e aí você sabe que você está dentro de um orçamento e se você perde parte desse orçamento, te dá um prejuízo em pagar as contas. E foi tudo muito rápido, ninguém esperava. Ainda não teve um corte, mas eu tive uma reunião com o secretário adjunto da Secretaria de Educação e a advogada Marta, agendada pelo secretário, porque eu liguei para ele, pedindo uma agenda com ele para tratar desse assunto. Como estão neste problema aí da questão da merenda, ele está muito em reuniões e disse, não, professora, eu vou passar a senhora para conversar com o secretário adjunto, a doutora Marta, eles vão passar as informações. E nos passaram a seguinte informação, que cortes vai ter, porque com esta pandemia no Brasil todo, e nós reconhecemos que vai ter queda nos recursos do Fundeb, que é a nossa fonte pagadora, a grande preocupação colocada por eles é pagar a folha de pagamento até dezembro e o 13º, e as férias dos servidores, mas para isso vai ter que ter cortes nas gratificações, em dobras. E nós pedimos... E qual é o posicionamento do sindicato com relação a isso? Nós pedimos que primeiro faça naqueles setores que têm um salário bem maior do que da educação. Quais seriam eles? Nós temos SECs que têm valores altos, nós temos os próprios secretários. O governador está de parabéns, ele abriu mão de 3 meses do salário dele. É certo que ele tem outra fonte, né, de sobrevivência. Os secretários, eles também podem doar parte dos seus salários, porque um salário até porque a grande maioria está em casa, né? Estão em casa, é mais de R$20 mil. Os chefes de departamento é mais de 12 mil. Então, são esses que ganham melhores e que os cortes sejam primeiro nestes, para então chegar ao extremo de chegar em quem ganha menos do que um salário mínimo, que nós achamos, assim,
Não concordamos, porque nós conhecemos a realidade da educação dos funcionários de escola, principalmente. Isso vai ser um impacto muito grande. Então, nós pedimos que tivesse esse momento, não fizesse esses cortes, que criasse critérios. Então, a senhora, lhe interrompendo, presidente, a senhora pede, então, uma ordem hierárquica nos cortes. Claro. O governador já cortou o dele, que corte os secretários, depois os diretores, até chegar nos que ganham menos. Que nem deve cortar nos que ganham menos, porque ele já ganha uma miséria, homem. Não tem como ter corte no salário de um funcionário de escola. Você imagine um funcionário de escola, ele chega com 30 anos de serviço com R$ 1.200. Tu imagina, ele está nos descontos, ele tem R$ 800. Aí ele vai pagar isso, pagar aquilo, ele fica com quanto? Isso, contando dobra, ele vai ter lá uns R$ 1.800 com a complementação. Então já é abusivo, já é miserável esse salário. Não dá para a gente aceitar que tenha corte nos funcionários de escola. Os provisórios, como é que ficaram nesse período? Tinham assinado o contrato? Sim, eles continuam contratados, continuam recebendo, até porque isso não é uma coisa que é da vontade deles, não é uma coisa... digamos que um fenômeno que aconteceu, que também não é da vontade do governo, e é o momento de ter realmente ajuda de todos estarem contribuindo, mas que estes cortes sejam em quem tem os melhores salários nos serviços públicos. E aí isso eu não digo só para a educação, mas para o Estado todo. Quantos secretários tem nesse Estado? Quantos diretores, quantos departamentos? E o menor salário de um chefe de departamento é R$ 12.000. Então, primeiro, nesses setores, por que os deputados não estão cortando os seus salários e doar parte para o Estado sobreviver a essa pandemia? Então, tem muitas coisas ainda a serem feitas para chegar no miserável. Professora, agora quando a gente falou no início da conversa sobre uma possível perda, vamos dizer assim, do ano letivo, foi cogitado e foi falado pelo próprio secretário de Educação da questão de aulas online. Essas aulas estão ou não acontecendo? Elas estão acontecendo. Mas em todas as escolas ou algumas escolas que estão acontecendo essas aulas online? Acredito que nas escolas do 6º ano para frente, né? Porque os menores não têm condições do Estado a partir do 6º ano. É um complicador porque nem todas as crianças têm o recurso da internet para estar fazendo a sua aula online. A família, às vezes, tem só um celular, mas é complicado, não tem... Tem o celular, mas não tem a internet. A internet, então, assim, complica muito, né? Tem que ter uma outra metodologia. Eles estão fazendo uma revisão de conteúdos, reforçando os conteúdos, mas acredito que vão passar outros conteúdos também, porque com esse processo então não que seria não cobrado sabe, como aula, né, até então? Online, eu acredito que vai ter muitos problemas. Para dizer assim, tivemos um ano letivo, foi um bom resultado, até porque é uma experiência nova. Não acredito que vá ser considerado como o ano letivo, porque ainda é presencial, a normativa, os pareceres, a própria LDB, a Constituição, não trata do ensino fundamental, aulas online. Eu pergunto porque algumas pessoas até já me questionaram na rua, porque tem alunos, quando a gente fala que tem aluno que não tem um celular, tem um computador, mas não tem internet. E tem alunos que nem tem computador, nem tem celular, nem tem internet, não sabem nem o que está acontecendo. Crianças de famílias muito carentes, então não dá para ser considerado o ano letivo e acredito que não vai ser considerado. Até porque a LDB hoje ainda está em vigor, a própria Constituição, as aulas são presenciais. A senhora falou que o sindicato, que a senhora, através dos grupos de WhatsApp, tem trocado mensagens com os servidores de educação. Como é que está a preocupação do sindicato com a categoria diante dessa pandemia toda, dessa situação que o mundo atravessa? É claro que nós temos a preocupação, porque nós defendemos uma educação pública de qualidade, defendemos uma educação presencial, não defendemos uma educação à distância. Nós sabemos que é um recurso que não é possível ter uma eficiência com os alunos que nós temos, a clientela. Preocupada também que pode não ter o ano letivo de 2020, porque dá um prejuízo, porque muitos alunos estão aí no ensino médio já com um planejamento. O ano letivo, se ele não acontece, não tem um prejuízo ao profissional, porque ele não está estudando, ele é o mediador do conhecimento. Mas aos alunos é um prejuízo, sim. Nós gostaríamos de concluir, sim, o ano de 2020. Mas nessas condições, estamos percebendo que já está chegando ao meio do ano e não terá mais
aquele artigo da LDB que diz que na calamidade pública pode considerar um ano letivo com menos de 200 dias e tal, mas dessa forma acredito que vai ser inviável. Existem servidores da educação infectados com o vírus, com o coronavírus? Identificamos nos grupos 3 professores somente. Bem, então, assim, o tamanho da nossa categoria, mais de 20 mil, bem, então a gente pode dizer que não afetou tanto a Já se recuperaram, educação, estão se recuperando? Estão, nenhuma morte, graças a Deus. Bem, a gente percebe que no Acre o índice de mortes, ele, assim, comparando com outros estados, exemplo do Amazonas, de Manaus, não é tão grande assim. Porque boa parte da população está se precavendo, mas ainda falta muito. A gente ainda vê muitas pessoas com aglomeração, a situação está séria, então todos têm que proteger a sua vida e proteger a vida do próximo. Presidente, algo que a senhora queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Como nós somos do Sindicato da Educação, dizer que a educação continue com isolamento, continue fazendo o trabalho que estão fazendo de se isolar socialmente, precaver-se com a sua família, orientar os vizinhos, parentes, porque realmente a gente tem um exemplo aí desta pandemia que já levou milhares de pessoas, né? E nós não queremos que aconteça isso no Brasil, principalmente no nosso estado. E a senhora não vai mais usar essa máscara não, viu? Não pode mais não. Está proibida. Essa daí já tem que descartar. Por qual motivo? Porque a senhora já pegou nela. Eu pego. Aí já pegou, já não pode mais usar. Não vai Deus. fazer igual o Márcio Nunes não, depois eu lhe conto o que o Márcio faz. Disciplinado, né? Mas eu vim para chegar aqui, né, com esta. 10 horas e 2 minutos e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser ele haver adquirir, nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente sexta-feira, bom final de semana e a recomendação é sempre a mesma. Se puder, fique em casa, mantenha-se no isolamento social e vamos evitar a proliferação do vírus. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.